Fala pessoal, aqui é a Andressa Leme, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje é um vídeo muito especial. Eu convidei uma amiga que tá lá longe, lá nos Estados Unidos trabalhando, pra bater um papo aqui com a gente, tá bom? Então fica até o final, já curte, comenta e compartilha e solta a intro! Gente, pra quem não conhece a Day, ela vai se apresentar, mas antes eu vou fazer uma breve introdução. Ela começou a trabalhar em janeiro desse ano, lá nos Estados Unidos como au pair. E a gente se conhece já, eu conheço a Day desde os 7 anos, nossas mães eram amigas e tudo, depois a gente se encontrou na igreja e daí, né, fomos vivendo aí os processos até que nessa pandemia nós criamos um laço assim muito forte, muito diferente, né? Porque as duas estavam vivendo o mesmo tempo e é sobre isso, sobre entender o tempo de cada amizade que eu quero falar hoje, né? Mas eu vou deixar a Day se apresentar. Se apresenta aí, Day. Meu nome é Daiane, eu nasci em Poá, São Paulo, e já faz quase um ano que eu estou morando nos Estados Unidos como au pair. Eu conheci a Andressa quando eu era adolescente, eu tinha 14 anos, mas, igual ela já comentou, nossas mães se conheciam, ela já me pegou no colo. E aí, quando eu reencontrei ela na igreja, ela foi minha líder na escolinha dominical e ela foi uma pessoa muito importante na minha vida durante esse processo. Depois a gente se tornou grandes amigas, a gente teve alguns períodos que nós nos afastamos, mas a gente sempre se unia novamente e isso foi muito importante. Falando sobre mim, eu tenho 2 irmãs, morava com meu pai e com a minha mãe em Poá. E hoje eu moro com uma host family aqui nos Estados Unidos. Eu trabalho como nanny, né, como babá. E eu estudo também um idioma, que é muito importante. E acho que é só isso. No Brasil eu trabalhava em uma escola com crianças e adolescentes. Eu amava meu trabalho, mas aí chegou o momento que eu resolvi partir. E aqui estou. É isso. Assim, eu queria falar e deixar registrado aqui o quanto, assim, as pessoas, por muito tempo, eu sou uma pessoa que eu sempre me senti muito sozinha, eu sempre tive muita dificuldade de fazer amizade, de me relacionar, porque por conta de trauma, de muita história envolvida aí, muitos traumas de infância e tudo mais, então eu tinha muita dificuldade de fazer amizades. E eu sempre orava e pedia pra Deus, né, me dá amigos de verdade. E eu acho engraçado que, às vezes, aquela pessoa que realmente pode ser seu amigo, que pode estar ali, partilhar com você, estar ao seu lado, a pessoa assim, mais improvável que você menos esperava, né? Porque assim, Dai, quando eu me recordo, né, que quando eu peguei você no colo, que você era um bebezinho, eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos essa idade. E aí depois, né, nos afastamos, né, me mudei do bairro e tudo, e depois me reencontrei com você na igreja, mas era sempre uma coisa muito distante por causa da diferença de idade, né? Eu nunca que eu iria imaginar, eu era adolescente também quando eu me reencontrei com você, e eu jamais poderia imaginar assim que um dia a gente estaria assim tão próximas, né, tão amigas e tudo. Eu nunca, é uma coisa assim muito improvável, né? Mas eu me recordo também que eu sempre tive um carinho muito grande por você, pelo fato, né, de conhecer você bebezinha e tudo. Sempre tive esse carinho, não só por você, como pela sua família. Mas eu sei que isso sempre foi recíproco. Eu me lembro, no meu casamento, você fez questão de estar lá. Eu me Eu lembro chorei. de você tirar foto comigo. Eu chorei. Chorei, seu casamento foi muito emocionante.
entendeu bem mal. Eu me lembro de quando eu fiquei grávida do Arthur, que no começo foi uma gravidez de risco. E nessa época eu tinha muitos amigos e todos sumiram, sabe? Dá pra contar nos dedos os que foram me visitar. E você foi uma que foi me visitar, dormiu comigo, fazer questão de me fazer companhia. E essas coisas, né, é o que fica marcado, registrado ali na nossa memória, né? Porque e eu me recordo também que por muitas vezes quando a gente se falava, ficava meses sem se ver, e quando a gente se via novamente, você ficava assim, ai, me desculpa que eu não tô tão perto, que não sei o quê. E eu nunca vi isso como um problema, porque eu, como uma pessoa casada, tenho uma rotina de casada, mãe, tenho uma rotina diferente de você que é solteira, né? O rolê é diferente, tudo é diferente, né? Então, assim, pra mim, foi uma amizade muito improvável. E a gente sempre você veio me procurar, né, desabafar, essas coisas, e eu sempre gostei muito, né, de te ajudar e também desabafava com você também, sempre foi recíproco, mas não era tão próximo como foi agora. E justamente o motivo desse vídeo é esse, porque às vezes eu vejo as pessoas cobrando coisas de amizades que a pessoa não pode te dar, né? Às vezes as pessoas querem cobrar coisas de amigos que ela não pode te oferecer ali naquele momento, porque a realidade que ela tá vivendo hoje é diferente da sua, então às vezes o tempo não bate, né? E o que aconteceu com a gente foi o quê? Eu me recordo que no começo de janeiro eu tava indo pra São Paulo e daí eu acho que eu postei nos stories, alguma coisa assim, e você me mandou mensagem, falou assim, nossa, que bom que você tá vindo, eu vou ir pra fora, eu tô indo, na semana que eu cheguei, você já tava indo pros Estados Unidos e eu nem sabia de nada. Aí você falou, vamos se ver, vamos se despedir e tudo mais. E graças a Deus, né, eu consegui ver você, despedir de você e tudo. E daí, quando você chegou nos Estados Unidos, eu ainda tava em São Paulo. E aí eu desabafei algumas coisas que eu tava passando. Aí que começou, né, a nossa conexão. Porque eu comecei a desabafar com você algumas situações que eu tava passando. E você também estava passando por situações parecidas, de estar distante da família. E quando eu cheguei aqui no Maranhão também. Pra quem não sabe, eu também, só ela falou, né? Eu também tô distante. Quem não acompanha meus vídeos, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. Eu também sou de Poá, natural de Poá, São Paulo, mas atualmente eu moro no Maranhão. Então, assim, mais de 2.000 quilômetros de distância de São Paulo. Então, assim, não tô em outro país, mas nessa questão de pandemia... Quase outro país. Quase outro país. Não tô, assim, nessa questão de pandemia, foi muito difícil, porque assim como a Dai não tinha ninguém da família por perto, não tinha muitos amigos, eu também, assim, tava no mesmo bolo ali que ela. Então a gente acabou que uma foi companhia da outra. A gente se falava todos os dias, praticamente todos os dias. Áudios de 7 minutos, podcasts, como a gente fala, né, Dai? Você pode ver assim, a gente mandava uns áudios bem longos assim, aí eu falava, olha, ouça quando você puder, quando você estiver arrumando sua casa, é um podcast pra você se distrair, entendeu? Porque eu sei que é chato mandar áudio longo, mas quando você, assim, tá lá arrumando a casa, coloca como se fosse um podcast, responde quando puder, sem pressão. Mas, pode falar. Pode falar. Mas foi mais assim, começou como algo bem superficial, né? A gente trocando as ideias sobre a família e tudo mais. E aí depois a gente começou a bater as nossas ideias sobre a palavra de Deus, sobre ter constância, sobre, né?
E eu vi assim que foi uma ajudando a outra, né? E às vezes, quando eu não tava bem, você vinha com uma palavra. Já teve situações de eu pedir confirmação pra Deus em sonho, sem contar pra ninguém, e você me mandar um áudio falando: eu tive um sonho com você. E eu, caramba. E é uma conexão assim mesmo, né? Isso é muito muito legal. louco isso. Isso é Oi? muito legal. Desculpa te interromper, né? Porque eu deixei isso falar muito, eu tenho que falar também. Não, mas eu acho muito legal essa conexão, porque é, eu acho que é mais do que ter uma amizade, sabe? É uma conexão espiritual também. Porque antes, quando eu estava no Brasil e você morava em São Paulo, eu lembro que eu ia na sua casa, assim, te visitar ou desabafar. Eu te via como uma amiga, mas eu acho que o lado líder, que você já havia sido minha líder quando eu era adolescente, não, na infância, né? Na infância, a minha líder da escolinha. E eu acho que isso era algo que estava muito forte em mim também, né? Porque antes eu via você como uma autoridade na minha vida. E aí eu, mesmo você não sendo mais minha líder, pra mim você continuava. Então, eu, quando eu precisava desabafar, quando eu precisava de um conselho, eu ia em você. E aí, acho que foi. A gente foi atrelando. Atrelando? Não posso usar essa palavra? Atrelando os laços. E aí, acho que eu comecei a ver você mais como amiga, mas aí teve essa questão de você ir para outro estado, aí a gente se separou também, né? Aí muitas coisas aconteceram nesse processo. E eu fiquei muito triste quando você foi embora, porque eu pensei assim, nossa, eu devia ter passado mais tempo com a C. Eu me arrependo do tempo que eu me afastei dela, igual você falou, eu sou casada e ela é solteira, a gente tem uma rotina diferente. Eu dava prioridades também para coisas que não eram tão importantes assim, e aí eu acabava deixando um pouco de lado nossa amizade por um tempo. Mas aí quando você foi embora, eu senti, sabe, que eu devia ter passado mais tempo com você. Mas eu fiquei super feliz quando a gente se reencontrou. Eu só falei, gente, eu falei pra Cereja que eu ia viajar na semana que eu já ia embarcar. Por quê? Porque na verdade eu não contei pra ninguém. Eu contei para os meus amigos depois que eu peguei o visto. Eu peguei o visto 4 dias antes do embarque. Então eu falei pros meus amigos 4 dias antes de ir embora. Então. E aí eu fiquei muito feliz que a Cereja tava vindo pra São Paulo. Estava indo para São Paulo. E aí a gente conseguiu se despedir e depois disso a gente ficou mais amigas, né? Porque assim, a gente começou a se falar sempre. E igual você falou que tinham coisas que você falava com Deus, que ele confirmava através de mim. E a mesma coisa, acho que era recíproco, sabe? Recíproco. Então, porque tinha muitas coisas que eu estava passando. Inclusive sonhos mesmo, eu sempre gostei de contar os meus sonhos pra Ser, porque ela dava umas revelações, que ela tem uma visão diferente da minha, acho que é legal isso, sabe? A gente sempre ter uma conexão forte com uma pessoa especial, porque você vai ver mais do que o seu lado, sabe? Você vai ver o lado de quem tá de fora também, porque assim, por mais que ela esteja na minha vida, de uma certa forma, ela tem uma visão diferente da minha e eu acho isso super legal. E o tempo que eu fiquei aqui, assim, quando a gente vai pra fora, seja pra outro estado ou pra outro país, a gente se sente um pouco sozinho, né? Porque muda o ciclo de amigos, muda a rotina. E foi muito importante essa conexão que a gente firmou, né? De amizade entre nós, da gente estar sempre em contato uma com a outra. A gente não consegue ficar assim. Hoje, acho que a gente não se fala todo santo dia. Depende, tem semana que a gente fala todo santo dia, tem semana que a gente se fala, tipo, uma vez a semana. Se eu ficar uma semana sem falar um oi, Cê, como você tá? Eu sinto falta. Falo, caramba, deixa eu ver como é que a Cereja tá, tipo, sabe? Como se fosse parte de mim. Engraçado, que bonitinho, né? Parte de mim. Então, e isso é muito legal, porque eu vejo Deus nisso, sabe? A gente tem a mesma fé, a gente tem as mesmas ideias, mas ao mesmo tempo que a gente tem as mesmas ideias, nós temos visões diferentes e isso agrega, assim, na vida de cada uma.
Eu fico muito feliz também de poder te ajudar no que for preciso, assim, fico muito alegre mesmo de saber isso. Que eu te ajudei em momentos que você estava precisando de um conselho, de uma palavra. Fico muito feliz em saber sobre isso. E acho que é isso. Acho que é isso. Acho que é isso. Bem, é isso, né? Já deu aqui 16 minutos. Mas. Não, eu também falei bastante. Mas a importância mesmo desse. A importância mesmo desse vídeo é para ressaltar a gente e pra gente entender o momento de cada amizade, né? Tem pessoas que nem assim, por exemplo, quando eu passei pela situação de uma gravidez de risco, a pessoa, ali se revelaram os verdadeiros amigos, porque foram os que foram me visitar ou que mandaram algumas mensagens. Não pôde estar lá, mas tentava se fazer presente de alguma forma. Teve pessoas que eram meus amigos que sumiram assim, ó, que sumiu do mapa, entendeu? Então esses não eram nossos amigos, né? Os tempos difíceis, eles revelam as verdadeiras amizades. Mas também a gente tem que entender que para ser nosso amigo, a pessoa não precisa estar grudada com a gente 24 horas, né? Hoje, eu e a Dai, a gente vive, assim, essa conexão, mas uma respeita muito o espaço da outra. Às vezes Ela demora um mês a pra Dai me manda responder. mensagem, eu ouço, aí eu fico assim, daqui a pouco eu respondo. E eu demoro pra responder, fico 2, 3 dias sem responder. Aí, às vezes, eu tô conversando com ela pelo Instagram e esqueci que eu não respondi no WhatsApp. Aí ela fala assim, eu tô só observando você aqui no Instagram e me ignorando lá no WhatsApp. Eu só observo você assistindo os meus stories e me ignorando no WhatsApp. Só observo. Mas eu não fico cobrando, tipo assim, nossa, vai me deixar no vácuo, sabe? Eu odeio isso, sabe? Quando a pessoa pensa que eu deixei ela no vácuo. Não é isso. É que eu estou reservando um momento certo pra responder a mensagem. E eu entendo isso, sabe? Da Andresa. Então eu sei que ela é casada, ela tem filho, ela tá agora entrando nesse mundo digital, então ela tem prioridades. Isso não significa que ela não é minha amiga, né? Só significa que no tempo certo ela vai me responder. E eu só não aceito que fale comigo pelo Instagram e não responda as minhas mensagens no WhatsApp. Só isso. Mas eu acho que é importante a gente respeitar isso. E acho que a amizade também é um ponto que você falou, que quando você teve essa gravidez de risco, muitas pessoas se afastaram, né? No momento que você mais precisava. Eu acho muito importante os amigos estarem no momento, nos momentos difíceis, mas também acho importante eles estarem com você nos momentos de alegria, porque acho que em todos os momentos, né, as pessoas revelam quem elas são pra gente. E eu, assim, não é que eu perdi, por causa da distância, eu sei que a gente perde muitas conexões com pessoas que eram próximas, mas acho que quando a gente se alegra por uma conquista e aquela pessoa que você tinha